Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero ler nesta carta o momento em que o apóstolo Paulo fala das marcas benditas que foram deixadas naquela cidade de Tessalônica através do seu ministério. Abra, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos de 1 a 12. E apenas para a guisa de contextualização, esta carta, ela ocupa um lugar muito especial por ver a superabundante graça de Deus na vida dos Tessalonicenses. É uma das cartas mais recentes escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta para uma igreja que rapidamente foi plantada. Em alguns lugares, Paulo passou 6 meses, 1 ano, 2. Aqui ele passou algumas semanas apenas e saiu de lá fugido por causa das ameaças que havia sobre ele. Mas a igreja ficou plantada. Aquelas pessoas que se converteram, verdadeiramente se converteram. E a fé daquelas pessoas teve uma repercussão gigantesca. E o apóstolo Paulo chega a afirmar: eu tenho certeza que vocês são eleitos de Deus, que vocês são salvos. Ele diz isso logo no início, quando ele rende graças, dizendo: damos sempre graças por todos vós, mencionando-vos em vossas orações, nas nossas orações, recordando da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha só, Paulo chega a afirmar: vocês são salvos de verdade, porque eu tenho visto evidências disso. E a fé daqueles crentes, uma fé genuína, fé verdadeira, repercutiu de tal maneira em toda a região da Macedônia e da Acaia, de tal maneira que Paulo diz: eu não preciso falar mais nada, mas nós estamos maravilhados e vocês se tornaram modelo, se tornaram padrão para todas as demais igrejas. Imagina só que manifestação gloriosa. E aqui então no capítulo 2, nós temos o apóstolo Paulo explicando como foi o ingresso dele naquele lugar, como ele agiu ali e, consequentemente, Deus fez coisas maravilhosas naquela cidade. Eu fico pensando, o que fazer para deixar marcas benditas na vida das pessoas? O que fazer para marcar a nossa estada em algum lugar? Seja que tempo for, 1 ano, 2, 10, 20, 3 semanas, 1 dia. O que fazer para passar e deixar marcas? A temática do nosso culto hoje é exatamente deixando marcas na vida das pessoas. O apóstolo Paulo foi um desses homens que, por onde passou, deixou marcas. E você sabe que nós vivemos uma realidade onde tem pessoas que passam e às vezes deixam um rastro mal feito. Um rastro de sujeira, você fala, atrapalhou mais do que o que trouxe de benefício. A nossa igreja está completando 161 anos de história e ela já deixou muitas marcas. A igreja, quando deixa marca, eu estou dizendo que membros da igreja, pessoas marcaram outras. Como que eles fizeram isso? Então, a mensagem de hoje, esse texto vai nos trazer luzes sobre esse assunto. Vamos ler então e acompanhar a exposição da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, os versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis,
nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. O ingresso do apóstolo Paulo em Tessalônica foi realmente algo fantástico e glorioso. O texto faz referência desse ingresso dele lá. Isso trouxe grande e positiva repercussão. Já no início do texto, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Pois eles mesmos, diz o verso 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vós, deixando os ídolos, os converteste para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então o ingresso do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica foi algo fantástico. E Paulo nem estava, nesse momento, pensando muito para aquela região da Tessalônica. Você lembra que ele tinha planos de visitar os irmãos, de fortalecer aquelas igrejas onde ele já tinha plantado, mas esse era o seu plano, mas o Espírito do Senhor impediu de ir naquela direção. Ele tentou de novo, não conseguiu, até que ele teve aquela visão onde um varão macedônio lhe aparecia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando Paulo tomou rumo, então, para aquela região, as portas se abriram e começaram igrejas a serem plantadas, e aqui Tessalônica é uma dessas. O que é interessante da gente perceber é que a estada de Paulo realmente foi marcante naquele lugar. E antes de avançar no texto, eu gostaria de lhe perguntar: você gostaria que a sua passagem em algum lugar realmente fosse marcante? Deixasse de fato marcas benditas na vida das pessoas? Não aquelas marcas negativas que você não tem nem vontade de se recordar, mas marcas benditas na vida. Com certeza, se você fizer um esforço mental agora, você vai lembrar de pessoas que passaram na sua vida. Pessoas que passaram e deixaram benditas marcas. Às vezes uma conversa que você teve com o irmão, naquele momento de indecisão: o que eu faço agora? Crise no casamento, você pediu ajuda e alguém te deu uma orientação que te norteou, te salvou. Quem sabe naquele momento de crise, onde alguém apareceu para falar algo contigo, às vezes um retiro que você foi, te chamaram tanto para você ir, e aquilo ali foi um divisor de águas na sua vida. Um conselho que alguém te deu, uma viagem que você fez e teve contato com determinadas pessoas, e daquele dia para frente sua vida ficou diferente. Um exemplo de alguém que você viu, às vezes dentro da sua própria casa, na sua própria família ou na igreja, e você ficou: meu Deus, depois que você teve contato com aquela pessoa, ouviu o exemplo daquela pessoa, sua vida foi de fato mudada. Ou seja, são pessoas que servem, que amam, que ensinam, que deixam marcas na nossa vida. Agora a pergunta é, com certeza você deve lembrar de alguns assim, mas a pergunta é: você tem sido assim também? Será que você, por onde tem passado, tem deixado um rastro de bons serviços prestados
às pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da igreja que você congrega? Será que você tem deixado um rastro de serviços? Ou tem deixado um rastro mal feito, que tem outros vindo para tentar apagar, para poder não causar escândalos ao nome do Senhor Jesus? O que fazer para que a nossa chegada, a nossa estada em algum lugar não seja vã, não seja inútil, mas seja algo frutífero? O que fazer? Então é sobre isso que nós vamos ver aqui nesse texto do apóstolo Paulo. Eu espero que a partir desta mensagem, onde você estiver, você possa pensar: eu vou procurar fazer assim, para que eu possa causar um impacto positivo nesse lugar. Tessalônica foi revirada depois que o apóstolo Paulo passou ali. Com o genuíno evangelho, as coisas mudaram. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui, era a fama do apóstolo Paulo. Onde ele chegava, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem é uma peste, parece uma epidemia. Onde ele chega, vai mexendo na cabeça das pessoas. Esse era o testemunho dos incrédulos em relação ao apóstolo Paulo. Aí eu fico pensando, quando você vai na faculdade, você passa ali 4 anos estudando, pelo menos. Será que você marca a vida de alguém? Você que está trabalhando em determinado segmento, vai ficar ali por um tempo, será que você deixa marcas ali? Ou quando você for embora, as pessoas nem vão perceber que você ficou um tempo e depois foi embora? Será que nós temos deixado marcas na igreja? Será que essa igreja presbiteriana do Brasil, de 161 anos, quando lembrarmos e formos contar os seus 200 anos, será que vai ter alguma história sua para a gente contar? Será que nós vamos lembrar de pessoas como você, que foram tão importantes para o avanço do reino de Deus? É isso que a gente espera verificar aqui nesse texto. Ver como o apóstolo Paulo, de fato, teve uma estada frutífera ali. O texto, então, agora olhando para o texto, acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 2, a partir do verso 1, nós temos lá Paulo explicando como foi essa chegada dele lá. E ele diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, ou seja, não era ninguém que estava contando, porque eles viram o que aconteceu com o apóstolo Paulo, como ele teve que sair de lá fugido, com risco de perder a própria vida. Então os irmãos sabem pessoalmente, não foi ninguém que contou, eles viram na própria vida do apóstolo Paulo, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. O tempo foi curto, mas foi suficiente para deixar marcas benditas naquele lugar. A palavra traduzida aqui como estada, a nossa estada entre vós, tem referência à chegada dele, o ingresso dele naquele lugar. E o que é interessante é que essa passagem, então, o ingresso dele naquela cidade e depois a sua saída, o tempo que ele ali ficou hospedado, vamos dizer, antes de seguir viagem, foi suficiente, diz o texto, para que se tornasse frutífero. A nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra traduzida aqui como infrutífera é traduzida em outros lugares como vã ou inoperante, alguma coisa vazia, alguma coisa que é inútil, totalmente inútil todo o trabalho, porque não adiantou de nada. Então, essa ideia não acontecia com o apóstolo Paulo, mas infelizmente isso acontece na vida de muita gente. Eles passam e passam mesmo, não deixa nada de boas lembranças. O apóstolo Paulo, onde ele chegava, ele marcava. Meus irmãos, é isso que de todo o meu coração eu quero para a minha vida e desejo para a sua vida. Que por onde a gente passar, a nossa estada, seja de muitos dias ou de poucos dias, ela seja uma estada frutífera, não seja algo vão, não seja algo vazio, inoperante, inútil, correr atrás do vento, mas que tudo aquilo que a gente vier a fazer ou a falar, seja algo que vai deixar marcas na vida de alguém. Eu quero ser um presbiteriano que deixa marcas benditas na vida dos outros. Você pode dizer o mesmo? Você quer isso? O apóstolo Paulo era esse homem, onde ele passava. Passou 2 anos em Éfeso, revirou tudo que tinha por lá.
Passou um tempo em Filipos, revirou tudo que tinha. Passou poucos dias em Tessalônica, uma igreja foi fundada ali. Onde esse homem passa, Deus abençoa. Que vida frutífera, que vida honrada, que vida gloriosa. O que esse Paulo tinha? É claro que não era Paulo. Nós vamos ver aqui como é que ele atuava. Mas era a graça de Deus sobre a vida desse homem. Deus era com ele. Deus converteu o apóstolo Paulo. Deus o separou para ele, o santificou. Deus que o salvou, agora está fazendo dele luz no mundo. E isso não é um privilégio só do apóstolo Paulo, não. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que nós devemos ser luz nesse mundo, devemos agir como luzeiros no mundo. Foi o texto que nós lemos lá de Filipenses capítulo 2, no início do culto. Nós devemos ser como um farol resplandecente para um mundo de trevas. Você, as crianças lembram dessa música, você deve deixar a sua luz brilhar. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Ao invés de esconder ela, Jesus disse, não se bota uma luz embaixo da mesa, mas no alto da casa, para iluminar todos. Nós temos a luz de Cristo, a luz que brilhava no apóstolo Paulo não era dele. Nós não temos luz própria, nós somos ofuscados por causa do pecado. Agora a presença de Cristo em nós, o evangelho da salvação em nós, faz com que uma luz resplandecente exista. Onde a gente chega, dá para deixar marcas. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. O povo de Deus, os presbiterianos de maneira especial, nós estamos comemorando 161 anos, não estou falando mal das outras igrejas, só estou querendo celebrar a nossa data especial hoje aqui. Nesses 161 anos de história, tem muita gente que deixou marcas, alguns no anonimato, mas marcaram a vida de alguns, de outras pessoas, em grandes centros, em pequenas cidades. Alguns saíram na mídia, outros não saíram, mas Deus tem o seu povo, não apenas os presbiterianos, mas em todos os lugares, como eu já disse. Mas aqui a minha ênfase é você que hoje está comemorando comigo, nesse mês de agosto, o aniversário da nossa denominação. Nós precisamos pedir, Deus, faz de mim uma pessoa que vai deixar marcas benditas na vida dos outros. Me usa, Senhor. Me usa como um farol que brilha à noite. Faz de mim um instrumento da tua vontade. Se eu for passar poucas horas num lugar, ou alguns dias, ou meses ou anos, onde eu passar, que eu possa exalar o bom perfume de Cristo. Onde eu estiver, que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando. Onde eu estiver, eu possa ser um instrumento da tua vontade para minimizar os efeitos do pecado, apregoar o ano aceitável do Senhor, para ser um instrumento de Deus, para que aqueles cativos possam encontrar liberdade. Deus quer que a sua igreja seja assim. Não é assim, o apóstolo Paulo. Se nós olharmos na nossa história, na história do cristianismo, nós vamos ver muitos bandeirantes da fé. Nós vamos ver muitos instrumentos, homens, mulheres, jovens, crianças, que foram instrumentos de Deus e que deixaram marcas benditas nessa terra. Você precisa entender uma coisa, eu preciso ser um homem de Deus que deixa marcas benditas na vida dos outros. Não quero que a minha vida seja inútil, não quero que a minha estada em nenhum lugar seja em vão, seja algo vazio, seja algo que não tem valor para nada, que não opere nada, que não gere fruto nenhum. Eu quero ser frutífero. Como bem cantou aqui, me senti até emocionado ouvindo meu irmão Davi cantando a música do Estênio Márcios, Confissão de uma Figueira. Ao invés de sermos essa árvore tão abençoada, mas sem fruto, procurando nenhum fruto. Eu sou presbiteriano, mas nenhum fruto. De que adianta tanta beleza, tantas bênçãos de Deus, mas sem nenhum fruto? Deus quer que nós sejamos pessoas frutíferas, que deixem marcas benditas na vida das pessoas ao nosso redor. E nós vamos ver então na sequência do texto o que Paulo diz que aconteceu, o que ele fez, como ele agiu, que de fato fez dele esse instrumento precioso nas mãos do Senhor. Versículo 2, observe como é que ele diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus,
em meio a muita luta. Então, qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz que ele fez e que realmente a sua estada ali não foi infrutífera? A primeira coisa que ele declara aqui é que ele teve ousada confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho. É isso que a gente precisa ter, uma ousada confiança em Deus para anunciar a sua palavra. Isso apesar de todas as dificuldades. Observe que ele começa dizendo isso. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, esse relato você pode ler em Atos, capítulo 16, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo realmente, Paulo e Silas sofreram, foram presos no tronco injustamente por pregar o Evangelho. E aí a Bíblia diz que meia-noite estavam eles lá, presos ao tronco e cantando louvores ao Senhor. Todo mundo sabia por que eles estão presos, porque estavam pregando o Evangelho. Foram açoitados, foram surrados por pregar o Evangelho, ou seja, injustamente sofrendo. Então, assim, você não vai dizer assim, ele estava com toda ousadia falando, né? De um púlpito cheio de gente dizendo, amém, glória a Deus, nós estamos juntos. Não, ele estava falando num contexto de adversidade. Ele estava no cárcere em Filipos, ele também fala das lutas que ele teve em Tessalônica, porque lá também judeus quiseram destruí-lo, e ele teve que sair de lá fugido. Nós temos esse relato também no livro de Atos, sobre como foi essa passagem dele por ali. Mas apesar de todas essas coisas, Deus deu a ele ousada confiança para anunciar o Evangelho. Então presta atenção aqui numa coisa. Você não precisa de um cenário tranquilo, tudo em paz, sossego, para realmente ser alguém atuante nesse mundo. O que você precisa, de fato, é ter isso que o texto fala aqui, ousada confiança. Essa palavra aparece pelo menos 9 vezes aqui no Novo Testamento. Pode ser traduzida como algo sem medo, algo que foi feito livremente, sem timidez. O apóstolo Paulo ali, ele, a despeito de todas as dificuldades, ele tinha ousadia, ele tinha coragem. Infelizmente, nem todo mundo hoje em dia tem essa mesma ousada confiança para anunciar o Evangelho de Deus. E ele diz no final do versículo ainda assim, em meio a muita luta. A palavra traduzida aqui como luta é agon, que é exatamente aquele lugar, aquela arena, onde muitas vezes os gladiadores tinham que lutar. Paulo estava nessa luta o tempo inteiro, uma luta pelo Evangelho, sendo perseguido aqui, oposição que surge de lá, dificuldades que surgem aqui, mas ele estava com ousada confiança anunciando o Evangelho. Eu me recordo, infelizmente, tristemente, de pessoas, líderes religiosos até, que ao invés de terem essa ousada confiança, em momentos de crise eles duvidam. Nós tivemos uma tragédia alguns anos atrás, aqui na cidade próxima, em Santa Maria, quando aquela boate Kiss incendiou-se e muitas pessoas morreram. E foi uma tragédia muito grande, muitos jovens, muitos enterros para fazer. E eu me lembro que uma autoridade religiosa lá disse assim, isso não é hora para a gente pregar o Evangelho. Agora o pessoal está triste, está desconsolado. Numa reunião de pastores se levantam lá para falar um negócio desse. Você fala, como assim que não é hora de falar do Evangelho? Momento da pessoa desconsolada. A palavra de Deus é a palavra que você tem oportunidade para falar em todo o tempo. É uma formatura? Fale da palavra. Vai ser ótimo para as pessoas. É um funeral? Fale da Bíblia. É um casamento? Fale das Escrituras. É uma reunião de liderança? Fale sobre princípios bíblicos. É uma reunião de família? Fale de Bíblia. Tenha ousada confiança para anunciar o Evangelho de Deus. Não espere ficar tudo tranquilo. Não, agora eu estou com uma enfermidade, agora não dá para falar. Não fale no meio da enfermidade. Está no hospital? Então é lá mesmo, tem um monte de gente necessitada precisando ouvir. Você não está doente à toa, não. Deus soberano faz todas as coisas conforme o seu querer. E te colocou nessa situação para que você seja testemunha ali. Teve uma reunião de família, você não está ali à toa. Eu queria que você entendesse isso. Onde você estiver, pode ser com que dificuldade for, pode ser no meio da adversidade, tenha coragem, ousada confiança em Deus para falar do Evangelho. O apóstolo Paulo fazia isso porque ele sabia o que era o Evangelho.
Lá em Romanos capítulo 1 ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu sei que o Evangelho é assim poderoso, acima de todas as culturas, esse Evangelho pode causar um impacto positivo, tremendo na vida das pessoas. Quer deixar marcas benditas na vida dos outros? Aqui, primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho, mesmo em meio às lutas. E aqui eu queria que você pudesse já tirar uma aplicação para a sua vida. Você tem tido essa ousada confiança? Peça isso a Deus. Nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, é hora da gente se comprometer com Deus, dizer: Deus, eu quero me ajude a não ser esse covarde, me ajude a ter mais coragem de falar. Eu posso até ficar com medo, dor de barriga, mas me faça abrir a boca e falar. E se tiver no momento de crise, que eu possa ser o teu instrumento ali. Essa semana nós vimos essa tragédia que aconteceu no Líbano, com a explosão e muitos mortos, milhares de pessoas feridas, e nós temos orado como igreja. Essa semana toda nós estivemos orando por aquela região, mas também pelos nossos missionários. E a nossa oração pelos nossos missionários foi: Deus, que nesse momento de crise, eles possam ter ousadia, entender as oportunidades e servir as pessoas pregando o Evangelho, que eles não apenas doem sangue, deem assistência humanitária, mas eles levem aquilo que só a igreja pode levar: salvação. Só a igreja pode falar de verdadeira paz, que reconcilia o homem caído com Deus. Só a igreja tem essa mensagem. E é por isso que, mesmo em meio à pandemia, a igreja é reconhecida em nosso país, graças a Deus por isso, como uma atividade essencial. As igrejas não podem ser fechadas, porque ela é algo essencial para a vida do ser humano. Nós precisamos pregar o Evangelho com ousada confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. A anunciar que há perdão para os pecados. Tem muita gente com a consciência pesada. Vamos mostrar para eles onde eles podem ter alívio para as suas crises existenciais. É no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Arrependa-se e creia. Nós precisamos, tem gente doente, nós precisamos levar o Evangelho para eles. Não vai ser só a medicação que vai restaurá-los, mas é a palavra de Deus também que traz consolo e ânimo para o coração. E quando estiverem lutados, o que fazer? Nessas horas as palavras, todo mundo cessa, não tem o que falar. Mas a igreja tem o que dizer. Ela abre a Bíblia lá e fala algo que vai trazer consolo e direção para a vida das pessoas. Se você quer ter uma vida frutífera, se você quer deixar marcas benditas na vida dos outros, pelo tempo que você estiver com essas pessoas, tenha ousadia para anunciar o Evangelho. E para ter essa ousadia, você tem que viver na dependência de Deus. Paulo era um homem assim, dependente de Deus, confiava em Deus, e Deus o usava de maneira extraordinária. Você fica aí deixando a covardia, o medo dominar o seu coração, e você fica aí estagnado, inerte, sem ação. Deus te chama para que você possa ter uma vida frutífera, onde você chegar, você ser um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto. Vamos adiante. A partir dos verso 3 até o verso 6, nós aprendemos uma outra coisa importante que o apóstolo Paulo disse que ele fazia. E isso aqui é uma das maneiras também que nós podemos destacar, que fizeram com que a sua estada não tenha se tornado infrutífera. Olha o que ele diz do verso 3 a 6. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ou seja, a chamada de atenção que ele trazia para as pessoas, a conclamação ao arrependimento, não era fruto de alguma invenção, ou de pecados, ou de segundas intenções. Pelo contrário, visto que fomos aprovados de Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos. Ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo não era uma mensagem própria, fruto de engano, tentando iludir as pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui, aí todo mundo, eu quero, mas aquilo ali é fruto de engano, de impureza, de dolo, de malignidade do coração. Não, o apóstolo Paulo diz, nós não temos mensagem própria,
A mensagem que nós temos é a mensagem de Deus, é o evangelho que ele revelou a nós, e essa mensagem que nós levamos, presta atenção aqui agora, versículo 4 ainda. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os corações. Então, esse Paulo, que nós vimos anteriormente, que tinha ousada confiança para pregar o evangelho, ele diz assim, a gente não faz isso para agradar homens, a gente faz isso para agradar a Deus. E diz mais, Deus prova o nosso coração. Não adianta nem você só dizer, não, estou fazendo isso aqui para agradar a Deus, mas Deus está vendo se realmente você está fazendo isso para a glória dele, ou se você só está falando que é para a glória de Deus. Eu fico às vezes pensando quando as pessoas falam em alguns centros religiosos, né? Uma salva de palmas para Jesus, depois que a pessoa cantou, né? Será que era para Jesus mesmo? Ali você está, não, é para Jesus, logo depois que eu me apresentei. Então assim, Deus prova os corações, Deus sabe se realmente era para a glória dele, ou você só falou que era para a glória dele, para despistar, às vezes enganando o próprio coração. Então Deus diz que ele prova o coração. E aí Paulo diz acertadamente, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Você sabe o que é bajulação, né? Em termos comuns, é aquela pessoa que puxa saco, que gosta de ficar ali, sempre com a pessoa, com aqueles elogios, com outras intenções. Então, Paulo diz, nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos, ou seja, a gente não fez alguma coisa esperando receber de vocês algum lucro financeiro, porque às vezes acontece isso, né? A religião, ela foi muito afetada, especialmente na nossa época, especialmente com esse movimento da teologia da prosperidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa estava numa crise tão grande, no casamento, por exemplo, e aí, por causa da pregação do evangelho, aquela pessoa se consertou. Esse pregador que deveria ser sincero, como Paulo diz aqui, não com impureza nem engano, a exortação dele não deveria se basear em dolo, mas ele agora fala, rapaz, o que é? Nós semeamos na tua vida, semeia na nossa também, e aí agora quer tirar grandes ofertas dessas pessoas. E a pessoa diz, rapaz, você me ajudou a restaurar meu casamento, eu te lhe dou até meu carro, lhe dou até minha casa. E aí muitos com intuitos gananciosos acabam se aproveitando disso. A gente vê isso muito nos dias atuais. Mas o apóstolo Paulo diz, nós não temos esse tipo de pensamento. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem muito bem, nós não temos intuito gananciosos, ele vai explicar isso mais adiante. Deus disso é testemunha, vocês sabem e Deus sabe. Eu estou falando isso diante de Deus. Versículo 6, também jamais buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ele não estava fazendo nada para buscar aplausos. Quanto menos falassem de Paulo, melhor ele se sentia. Ele queria que Cristo fosse glorificado. Então, o que é que Paulo fez, que de fato marcou a vida dos tessalonicenses? Paulo era um homem que procurava agradar a Deus e não a homens. Você quer deixar marcas benditas na vida das pessoas? Agrade a Deus e não aos homens. Seja aprovado por Deus, ainda que não seja aprovado por homens. Porque os homens é fácil da gente enganar. Você pode, com uma linguagem persuasiva, mostrar uma espiritualidade, a pessoa, olha, ele é tão crente, ele é tão piedoso, mas ali é só fachada. E você pode conversar com as pessoas de tal maneira que você consegue iludi-las, por meio da persuasão, por meio de argumentos falaciosos. Não é isso que o apóstolo Paulo tinha em mente. E o que eu acho mais interessante, ao olhar para esse texto, é que às vezes você fica assim, o que fazer para marcar a vida das pessoas? Poderíamos, se não estivesse lendo esse texto, dizer, agrade aquela pessoa, ela vai ficar super feliz com você, você vai marcar a vida dela. E Paulo diz ao contrário, você quer marcar a vida daquela pessoa? Não bajule ela. Não faça o que ela quer, mas faça o que Deus quer. Não agrade a homens, agrade a Deus. Para dar fruto, não tem que agradar aos outros. Para dar fruto, você tem que agradar a Deus. Aqueles que querem agradar aos outros, às vezes pode até ter um fruto podre, fruto inútil, fruto vão, que é a mesma coisa que chamar de infrutífero.
É claro, com isso eu não estou querendo aqui dizer que você não possa elogiar alguém, que você não possa fazer um verdadeiro reconhecimento do trabalho de alguém. O apóstolo Paulo faz isso em várias cartas dele, recomenda pessoas, mas cada um deles está tranquilo diante do Pai. Eles não têm um sentimento de ganância, eles não querem aparecer, eles querem agradar ao Senhor. Infelizmente, a nossa geração, isso não é de nossos dias, isso é fruto do pecado, mas a gente vê um monte de gente ao nosso redor, eles querem agradar a homens, eles querem se beneficiar com algo. Às vezes até dentro da própria igreja, você vê que tem alguém que às vezes quer fazer amizade com o outro, já olhando, aquela pessoa tem uma condição financeira melhor, eu quero ser amigo dele. Aquele outro ali está desempregado, eu nem quero saber de nada. Aí a pessoa é promovida a alguma coisa, eu quero estar mais perto. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Nós não devemos olhar para as pessoas assim. Quando Jesus via as multidões, ele as via como ovelhas que não têm pastor. Ele não as via como oportunidade de ganhar alguma coisa em cima delas. Não era um oportunista, mas tem muita gente hoje que é oportunista. Tome cuidado com as pessoas que chegam perto de você, que às vezes até fazem algum favor, tentando deixar alguma marca na sua vida, tentando ser útil na sua vida, mas no fundo, eles estão querendo ganhar alguma coisa a mais. Paulo diz, esse não é o nosso interesse. Não buscamos agradar a homens, nem o pior dos homens, que somos nós mesmos, mas busca a glória de Deus. E por isso tinha uma palavra de exortação, que não era proveniente de dolo, de impureza, de nenhum intuito ganancioso, mas era uma palavra firme, a verdadeira palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não queira ficar agradando os outros, não. Com isso eu não estou querendo chamar você também para ser um crente chato, porque tem um monte de gente aí que é chato. Aqui, pastor, não tem que agradar ninguém, não. E aí gosta de ficar brigando com os outros. Não é isso também que o texto está dizendo. A ideia é, faça o que tem que ser feito. Tem que consolar? Essa é a mensagem que Paulo vai dizer um pouquinho mais à frente nessa mesma epístola. Tem que consolar? Console. Está vendo alguém que está desesperançado? A pessoa está entristecida, às vezes até porque perdeu alguém? Console. Agora está vendo uma pessoa que está começando na fé e não entende bem das coisas? Ampare. Agora está vendo alguém que está insubmisso, ele sabe das coisas, mas está pecando descaradamente. Exorte, admoeste. É isso que Paulo diz aqui no capítulo 5. Exortamo-vos, verso 14, também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Qual é o grande problema da maioria das pessoas? Aquele que está insubmisso, passa a mão na cabeça. O que é que tem? O insubmisso recebe atenção. Já aquele outro que está desconsolado ali, desanimado, esse, irmão, cadê sua fé? Por que você está chorando? Não já tem um mês que o teu pai morreu, que fulano morreu, por que você ainda está chorando? Cadê a tua fé? Ou seja, em vez de consolar, a pessoa vai lá exortar. Ou um que está chegando na igreja agora e que tem às vezes alguma prática ainda do velho homem que ele não sabe que é errada. Aí você já chega aquele crente arrão, você não sabe que o crente não é assim, seu profano, seu mundano. E aquele que tem uma caminhada enorme e ainda continua nos mesmos pecados, esse a gente, não, mas é o irmãozinho que já está há tanto tempo aqui. Meus irmãos, você nunca vai ser frutífero na vida de ninguém agindo assim, bajulando as pessoas ou chutando cães mortos pelo caminho. Deus deseja que a gente agrade a Ele e não aos homens. A quem você tem agradado? Você está fazendo alguma coisa para agradar a quem? Você tem que ter uma consciência tranquila diante de Deus para dizer, eu sei que no dia que eu não mais estiver nesse lugar, eu fiz tudo o que foi possível, não para agradar aquelas pessoas aqui, mas para agradar a Deus. Fazendo assim, você deixará marcas benditas na vida das pessoas, assim como o apóstolo Paulo deixou marcas benditas na vida dos Tessalonicenses e de tantas outras igrejas que ele pôde plantar naquele primeiro século.
Então, irmãos, nós já vimos duas coisas aqui importantes. Nós já vimos que a estada que não se tornou infrutífera do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, primeiramente se dava pelo fato dele ter ousado a confiança em Deus para anunciar o Evangelho. Segundo, ele não procurava agradar a homens, ele procurava agradar a Deus. Agora, versículos 7 a 12, nós temos aqui o apóstolo Paulo mostrando que ele procurava oferecer o seu melhor para Deus. Então observe o que diz os versos 7 a 12. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, não para vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Observe o que Paulo vem dizendo aqui. Nós pregamos o Evangelho ousadamente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não quero agradar pessoas, eu quero agradar a Deus. Deus mandou pregar o Evangelho, eu vou pregar para todos, indistintamente. Vou anunciar a sua palavra. E aqui agora ele diz a que nível ele estava disposto a se doar. Versículo 7. Nós poderíamos, como enviados de Cristo, diz Paulo, exigir a vossa manutenção. Paulo está dizendo aqui assim, podia cobrar de vocês pelo que eu estou fazendo. Podia exigir de vocês, olha, quantas almas se converteram? Quero R$1.000 por cada alma convertida aqui. Afinal de contas, o que é R$1.000 perto de uma alma? Mas Paulo diz, olha, a gente podia exigir o mínimo, a nossa manutenção, a nossa sobrevivência vindo de vocês. Todavia, nós nos tornamos carinhosos entre vós. Ele usa aqui uma linguagem bem do lar, carinhoso como um pai que cuida dos seus filhos, ou qual ama que acaricia os próprios filhos. Aquela mãe que teve sua criancinha, que fica cuidando dela, acariciando, uma mãe carinhosa. Paulo está dizendo, eu olho para vocês, são meus filhos na fé. Paulo estava então olhando para eles, não assim, posso tirar proveito de vocês. Paulo diz, até poderia exigir a manutenção, mas qual é a mãe que exige do filho dizer assim, filho, troquei tuas fraldas, te limpei, tinha época que eu trocava 8 fraldas por dia, então agora vai me pagar por todo aquele serviço. Já viu alguma mãe fazendo isso? Já viu alguma mãe exigindo? Tu sabe quantas noites tu me deixou sem dormir, menino? Tu sabe quantas vezes eu fiquei até tarde contigo no hospital? Já viu alguma mãe cobrando por isso? Não, mas ela faz isso de forma carinhosa, de forma bondosa. Às vezes ela é rude com os filhos até, o menino vai crescendo, vai dando trabalho, e a mãe, fica quieto, criança, vai dormir agora que já está na hora. Outras vezes tendo até que dar umas palmadinhas para ensinar, mas ainda continua sendo a mãe carinhosa e bondosa para com seus filhos. Então Paulo usa essa linguagem. Observe o que diz o versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. O apóstolo Paulo estava disposto não só a pregar, mas, se necessário for, morrer, servindo a Deus, pregando o Evangelho de Deus. Nós vivemos uma época de pandemia, que nós não sabemos por quanto tempo isso vai durar, se os pastores não poderão até morrer, por ter, muitas vezes, estar próximo, visitando pessoas, fazendo um ofício fúnebre, se expondo, ainda que com todos os elementos de proteção. Mas eles estão dispostos a isso, quando eles querem deixar marcas benditas na vida dos outros, porque Cristo marcou a vida deles para sempre. E aqueles que foram marcados por Cristo estão dispostos a, se necessário for, se entregar. Não só pregar o Evangelho do seu gabinete trancafiado, passar 2 anos dentro, não vou ter contato com ninguém. Não, é necessário sair,
vamos sair com as medidas de precaução necessárias, mas vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E se tiver que morrer por isso, vai morrer, vai para a glória do céu. E vai deixar marcas na vida de pessoas. Pessoas que se converteram, pessoas que foram assistidas, pessoas que puderam ouvir palavras de alento. O apóstolo Paulo, vivendo uma época de grande perseguição, ele não deixava de proclamar a verdade. Ele estava disposto a oferecer o seu melhor. Aí a pergunta fica aqui para nós: oferecer o melhor para quem? Para Deus ou para o próximo? Bem, quem está disposto a oferecer o seu melhor é porque recebeu já o mais precioso de todos, que foi Cristo Jesus. E essa pessoa que foi impactada pelo amor de Deus, ela quer oferecer o seu melhor para Deus e para o próximo. Ela não vai nem fazer diferença disso, ela vai querer sempre agradar a Deus da melhor maneira. E nesse sentido, nós devemos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo recorda: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Devemos estar dispostos a nos doar pelo trabalho do Senhor. Olha o que ele diz a partir do verso 9: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós, e vos proclamamos o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo tinha plena convicção, e aqueles irmãos que conviveram com ele, com o apóstolo Paulo, com Silas, que estava junto, eles sabiam: olha o procedimento desses homens, olha os procedimentos dos líderes da igreja. Eles eram homens honestos, homens corretos, não viveram à custa de ninguém, não quiseram ser peso para ninguém. E ele diz: nós pregamos o Evangelho, muitas vezes nos privando de algumas coisas, podendo até exigir a manutenção de vocês, mas nós não quisemos fazer isso, como uma mãe que cuida dos filhos, até para servir de exemplo para vocês. E Paulo diz: ninguém vai me anular essa glória. E ele então prossegue o texto dizendo: noite e dia nós trabalhamos, para não viver à custa de nenhum de vós. Ou seja, Paulo pregava o Evangelho, quando ele não tinha sustento necessário, quando ele não recebia as doações das igrejas, ele não parava de trabalhar por isso. Ele não chegava no momento para dizer: não, agora não dá mais, ninguém está me pagando nada, não vou pregar. Ele entendeu que o Evangelho ele recebeu de graça, e ele vai servir de graça. Quando recebia as doações das igrejas, ele ficava feliz. Quando não recebia, ele era fazedor de tendas: eu consigo me virar com isso. Ele ia trabalhar, ele ia conseguir o seu sustento, para não ser pesado a nenhum de vós, diz o texto, e continuar pregando o Evangelho de Deus. Olha o que ele diz no verso 10: vós e Deus sois testemunhas. Como que nós procedemos em relação a vocês que creram? Qual foi a maneira? Ele fala 3 coisas aqui. Nós procedemos de maneira piedosa, de maneira justa e de maneira irrepreensível. O procedimento de Paulo revela uma conduta que reflete o caráter de Cristo. Ele tinha uma vida piedosa, uma vida devota. Ele estava ali servindo aqueles irmãos, colocando sua vida em risco, mas ele fazia isso por causa da sua devoção a Deus. Ele fazia isso de maneira correta, irrepreensivelmente. Ninguém achava em Paulo o que lhe acusar. E aí ele agora, últimas expressões do texto, ele primeiro fez referência da ação dele como se fosse uma mãe que cuida dos filhos, agora ele faz referência como se ele fosse um pai. E diz o texto: e sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, um pai que vê os seus filhos agindo de forma errada, o que ele vai fazer? Ele vai exortar, ele vai disciplinar, ele vai admoestar. Ah, mas ninguém faz mais isso hoje, pastor. Mas o pai que ama faz. Como um pai que quer ver os seus filhos bem-sucedidos, ele vai encorajar. O texto diz que ele vai consolar. Vai ver que a hora o menino está desconsolado, ele vai trazer uma palavra de ânimo. Mas as 2 palavras que aparecem aqui, a primeira e a última, é exortar, admoestar. No meio ele consola. É mais ou menos assim: bate 2 vezes e alisa uma. O menino precisa aprender a sofrer mais do que benefício demais. Infelizmente,
a gente percebe, especialmente nos nossos dias, que os pais, eles esquecem a exortação e a admoestação. Tudo está ótimo para os pais em relação aos seus filhos. E vão criando os monstrinhos que lá na frente vão revelar quem realmente são. E depois os pais vão perguntar, como que isso foi acontecer? Por alguma razão, deixaram de agir como pai. Então, inclusive hoje que é dia dos pais, eu queria que você, que é pai, olhasse para isso aqui. Um pai é quem ama seu filho, ele exorta, ele consola, ele admoesta. Para quê? Para que ele viva de modo digno de Deus. Deus nos tem chamado para a sua glória. Então um pai, ele pensa assim, eu criei esses filhos para Deus. Não estou criando meu filho para o mundo. O pessoal usa essa expressão também, né? Paulo, com esse coração de mãe e de pai ao mesmo tempo, né? Primeiro ele usa a figura. Como uma mãe que acaricia os filhos, aí assim nós cuidamos de vocês. Como um pai que exorta os filhos, assim também nós cuidamos de vocês. O pastor Paulo, ele era esse paizão, essa mãezona. Ele era essa pessoa amorosa, que estava disposto a oferecer o seu melhor, não sendo pesado para ninguém. E ao agir assim, Paulo revela um caráter centrado em Cristo. Paulo se parece com Jesus. É por isso que lá em alguma outra passagem ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui é uma pessoa madura, que é o pai e não é um filho. Não diz assim, como um filho rebelde que faz isso, assim também a gente erra de vez em quando. Não, Paulo diz, como um pai, ou seja, uma pessoa madura, como uma mãe, que tem consciência do seu papel, assim nós também oferecemos o nosso melhor. Querendo-vos muito, oferecemos o nosso melhor. Você precisa amadurecer se você quer deixar marcas benditas na vida das pessoas. Você não pode simplesmente vivendo de qualquer maneira. Você precisa fazer com que a sua estada seja frutífera, e assim será quando você oferecer o seu melhor, como uma pessoa madura. Vendo as necessidades, atendendo essas necessidades. Tem hora que você vai exortar, tem hora que você vai consolar, tem hora que você vai dar a própria vida, tem horas que você vai ficar em outra situação, mas você tem plena consciência porque é uma pessoa madura, e assim devemos viver diante de Deus. Meus irmãos, nós podemos aprender aqui pelo menos 3 coisas que o apóstolo Paulo fez, que ele revela aqui nesse texto. Irmãos, vocês sabem que a nossa estada não se tornou infrutífera. Por quê? Porque ele tinha usado a confiança em Deus para anunciar o Evangelho, porque ele procurou agradar a Deus e não aos homens, e aqui por último, porque ele estava disposto a oferecer o seu melhor. Eu tenho certeza que se você quiser ser um cristão autêntico, que visa a glória de Deus, e passar pela vida dos outros, deixando marcas benditas, faça isso que o apóstolo Paulo instrui a igreja dos Tessalonicenses. Procure ser um proclamador do Evangelho. Agora, tenha ousadia para falar isso. Não espere ficar tudo bem, não. É no meio da crise. É mesmo em meio às lutas. Apesar de maltratados, você deveria ser consolado, mas ao invés disso, você vai lá consolar. Diante das crises que você enfrenta, talvez você precisasse que alguém te ajudasse, mas você tem maturidade já suficiente para dizer, eu vou fazer isso. Não procurando agradar ninguém, que não seja Deus. Agradar a Deus. Deixando de lado linguagem de bajulação, deixando de lado intentos gananciosos, vou fazer isso aqui porque eu vou ter lucros. Não, vou fazer isso aqui oferecendo o meu melhor. Estando disposto a doar a própria vida. Isso é coisa de gente madura. Como uma mãe que cuida dos filhos, como um pai que exorta os filhos, Paulo estava disposto a se doar, a deixar um legado na vida da sua igreja. Nós precisamos disso na nossa vida. Paulo era assim. Eu gostaria de citar aqui, já finalizando, uma figura do Antigo Testamento que a gente vê que onde ele estava, ele marcava também. José. José vivenciou vários cenários diferentes. José foi vendido pelos seus irmãos, e na casa de Potifar, trabalhando como um escravo, Deus o abençoou, Deus era com ele. Ele cresceu, mas depois foi perseguido, foi para a cadeia, Deus era com ele. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Passou um bom tempo lá, chegou gente desanimada, ele consolou, ajudou aquelas pessoas.
Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Chegou o momento, passados anos, 13 anos depois, Deus o levantou como chefe supremo do Egito, abaixo apenas de Faraó. O que esse homem fez? O que ele botava a mão para fazer, Deus abençoava. Onde ele estava, Deus o usava. Deus o capacitava. Esse homem que tinha a bênção de Deus sobre ele, onde ele passou, ele deixou marcas. Então a gente pode pegar vários outros exemplos de pessoas na Bíblia que foram preciosos instrumentos de Deus, que marcaram seu tempo, que foram homens de Deus, que viveram no tempo, o seu tempo, para a glória de Deus. Nós precisamos, como povo do Senhor, especialmente hoje, enquanto estamos aqui refletindo sobre os 161 anos da nossa denominação, devemos ser uma igreja que deixa marcas benditas na vida das pessoas. E nós vamos conseguir fazer isso pregando o Evangelho, procurando agradar a Deus e oferecendo o nosso melhor. Não fazendo por fazer, mas fazendo o nosso melhor. No início eu perguntei se você lembrava de pessoas que passaram em sua vida, que lhe deram conselhos, que conversaram com você, que lhe repreenderam até, que lhe orientaram. Coisas que aconteceram, que marcaram, e você deve ter lembrado de algumas coisas. E com certeza isso foi muito bom para você, porque ele trouxe maturidade, crescimento, desenvolvimento. Agora a pergunta é, você está disposto a se tornar alguém assim também? A palavra de Deus nos incita a vivermos nesse mundo como luzeiros, brilhando a luz de Cristo. Meu desejo sincero é que a tua chegada, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja sempre para o melhor. Que se você entrar numa faculdade, que ali aquela faculdade possa receber um impacto positivo da tua presença. Que onde você passar, você possa influenciar, ao invés de ser influenciado. Onde você chegar, a luz de Cristo possa brilhar naquele local. Quando você for fazer parte de uma igreja, aquelas pessoas possam ser transformadas pela tua instrumentalidade. Que você possa ser esse luzeiro no mundo que a palavra de Deus nos ensina a ser. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça a nossa igreja para sermos pessoas cuja estada não é infrutífera. Pelo contrário, é frutuosa, é um verdadeiro instrumento de Deus para ser bênção na vida dos outros. Um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.